Bem, aqui na sua frente está o meu primeiro artigo publicado em uma revista científica. E antes de eu contar a história desse artigo e como eu desenvolvi a pesquisa atrás dele, eu quero contar uma história que meu tio sempre contava sobre um problema de uma fábrica, que toda vez que o produto era embalado no fim da fábrica, da esteira da fábrica, alguns produtos não eram embalados, produziam simplesmente caixas vazias. E essas caixas vazias eram transportadas e chegava no cliente final sem nenhum produto dentro. Isso dava um problema gigante para a empresa. Então, certo dia, o dono da fábrica foi lá, contratou um engenheiro que tinha um alto grau de experiência ali nos processos da fábrica. E isso levou que o engenheiro e o dono da fábrica foram ver o processo final, afinal, entender melhor como o problema das embalagens estava funcionando. E quando eles chegaram nessa etapa da fábrica, nessa parte da fábrica, eles perceberam que os funcionários já tinham resolvido o problema. Os funcionários basicamente colocaram um ventilador ali do lado da esteira final, onde as embalagens passavam, e o ventilador assoprava as embalagens mais leves, que eram as embalagens que não continham nada, e deixavam só as embalagens que continham o produto final. E foi assim que alguns funcionários conseguiram resolver um problema gigantesco para a empresa. É, e basicamente, com essa história, eu quero chegar aqui que você não precisa ter um conhecimento tão a fundo, não precisa ser um especialista, um engenheiro para resolver problemas reais, para resolver problemas que existem e talvez até uma pesquisa científica. Você não precisa ser um doutor ou ter pós-doutorado para fazer pesquisa, porque essa pesquisa que eu fiz quando eu ainda estava na graduação, nos primeiros anos de graduação, e eu não conhecia praticamente nada aqui da área, que no caso dessa pesquisa envolveu criptografia, teoria do caos, dinâmica não linear, programação, conhecimento em inglês. Basicamente, eu não tinha um conhecimento tão a fundo em nenhuma dessas matérias, nenhuma dessas habilidades, e mesmo assim eu consegui desenvolver essa pesquisa. E não é uma pesquisa qualquer, ela foi publicada numa revista científica chamada Cal Solitons and Fractals, que é basicamente uma revista de referência na área de matemática aplicada. E também é hoje o meu artigo com maior número de citações, ou seja, foi realmente uma pesquisa relevante para o meio científico. E bem, eu vou contar aqui mais ou menos a história de como eu cheguei nessa pesquisa, e basicamente foi eu, aqui, meu nome João Vale, cheguei no laboratório do professor Odemir Bruno, na USP de São Carlos, e lá tinha também uma estudante de doutorado, pós-doutorado, a Janet Machucal, e basicamente eles me ajudaram a entender o meu interesse científico, o que eu poderia trabalhar em cima. E até que um dia, eu discutindo com a Janet Machucal, a gente entendeu que era talvez interessante para mim, que eu tinha um background em engenharia física, de buscar alguma coisa mais relacionada à matemática e menos talvez em computação, porque era um laboratório de computação ali da USP São Carlos. E ela propôs de estudar a mistura, né, a composição de dois mapas caóticos. Esse daqui, o mapa logístico, que é um mapa, uma equação caótica muito famosa aí no mundo. E a outra, que talvez não seja tão famosa assim, é essa equação chamada de o mapa de Tenda. Basicamente, o que ela propôs foi que eu estudasse a
se dois mapas caóticos juntos, eles ficavam mais ou menos caóticos. E para isso, eu basicamente fiz a operação aqui de composição desse mapas. A composição do mapa logístico com o mapa de tenda e a composição do mapa de tenda com o mapa logístico. E basicamente eu fiz toda a minha análise ali usando Python e programação no geral para fazer umas visualizações e entender como aquela interação entre os dois mapas, a composição do mapa ela funcionava, e por isso eu tive que explorar certos parâmetros, e esses parâmetros me trouxeram alguns insights, e eu fui lá fazer umas visualizações famosas para sistemas não lineares, e até que eu cheguei nessa imagem aqui, que praticamente foi o motivo da publicação desse artigo, que é o mapa logístico com mapa de tenda composto, e aqui você pode ver que esse mapa ele possui pontos entre 0 e 1, praticamente em todo o valor aqui do parâmetro de controle. Também possui um Lyapunov, o expoente de Lyapunov maior que zero para praticamente todo o parâmetro de controle. Isso indica que o mapa ele é caótico, ou seja, o Lyapunov, o lambda aqui maior que zero, indica caos, a existência de caos, e aqui foi. E essa existência de caos, com todas essas propriedades, ela é muito útil para aplicações em criptografias. Ela tem um grande potencial em criptografia baseada em caos. E aí foi desenvolvendo a pesquisa, eu apliquei um método desenvolvido mesmo pela Janet, a minha orientadora na época. E aqui é um método que ela desenvolveu, ela transforma o mapa ali que já era bom, mas se tornou cada vez melhor em termos de criptografia. E a gente aplicou alguns métodos ali estatísticos para confirmar se aquilo era realmente bom para a criptografia, que foi vendo. Os resultados foram realmente bons, e isso motivou a publicação do artigo, e a gente escreveu esse artigo e conseguimos publicar, e estamos aqui hoje falando sobre isso. E talvez um aprendizado aqui em torno dessa pesquisa foi que eu aprendi várias coisas, né, de programação, sistema não linear, caos, criptografia, mas também, talvez o mais importante aqui, é que eu aprendi a como escrever um artigo científico, até porque naquela época não existia ChatGPT, então você realmente tinha que aprender todo o processo ali de escrita em inglês, a estrutura e por aí em diante. E talvez isso seja uma habilidade muito boa que eu adquiri para minhas pesquisas futuras. E basicamente o que eu aprendi aqui é que o título e o resumo são os elementos mais importantes para sua pesquisa. Ela que vai ser o primeiro contato do leitor, é como se fosse a thumbnail, o título do YouTube, ou a capa é o título do livro, e assim por diante. Então, preste muito bem atenção na hora de escrever esses dois. E o artigo ele tem que seguir uma estrutura lógica que foi como os cientistas entenderam que é a melhor forma para mostrar a sua descoberta científica, a sua contribuição científica, que foi por meio de começar por um título, depois um resumo, a introdução, a metodologia, o resultado, a discussão, a conclusão, etc. Então, basicamente, mesmo uma pessoa que não entendia muito bem, estava no início da graduação, ela conseguiu escrever um artigo com alto impacto ali para o meio científico.
É como se fosse o funcionário da fábrica resolvendo um problema muito relevante para a fábrica. Então, eu acredito que isso talvez seja uma inspiração para vocês e foi algo muito importante para mim, para seguir a carreira acadêmica. E foi o ponto inicial ali de tudo. E até a próxima.